Glória a Deus, amém. Chegamos para mais esse dia, nosso devocional, oração, guerra, vencer, avançar. E hoje, penúltimo dia, nós estamos a um dia de terminarmos nosso tempo de jejum, de oração, de devocional. E foi tudo assim muito maravilhoso. Com certeza um livro muito edificante, muito abençoado, com estratégias, enfim, muitas estratégias, muitas mesmo. É, eu tenho certeza que você tem material para ser muito abençoado. Se você teve dificuldade para ler durante a campanha, não tem problema. Pegue ele com calma, pegue um caderno, separa um caderno de lado, porque é um livro estratégico. Principalmente você que é um líder espiritual. E você vai aprender muitas coisas, vai anotar muitas coisas. Glória a Deus. E hoje, dia 20 da nossa campanha, vamos estar então colocando aqui nosso material de devocional, limpeza do terreno, mais esse dia. Ontem também tivemos esse tema e hoje com esse tema. Mas hoje com essa linha aqui, descanso. Em Cristo meu espírito descansa. Isso é muito difícil de acontecer, sabe? Porque isso aqui é base de vitória e a gente não vê tanta vitória assim no meio do povo de Deus. Porque exatamente o povo de Deus não descansa, o povo de Deus é ansioso, é afobado, não consegue enxergar que existe uma grande bênção no amanhã, que é tudo para ontem, para hoje. E é importante entender que o amanhã e o descanso estão juntos. Faz parte dessa limpeza, limpeza dessa mente louca e imediatista. Então, eu durmo em perfeita paz, sabendo que meu Redentor vive e zela por mim. E o contexto disso enfatiza a paz que ultrapassa todo entendimento, de Filipenses 4:7, e o descanso que só é possível em Jesus, nosso Redentor, baseado em Jó, capítulo 19, verso 25. Glória a Deus. Vamos lá. Eu vou colocar ele aqui. Ok. Então, o nosso estudo aqui se dá hoje em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 21, que diz assim: Se alguém, pois, se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, preparado para toda boa obra. Explanação desse versículo é purifica-se nos purificar-se nos torna vasos de honra. Purificar-se nos torna vasos de honra, prontos para a obra de Deus. A limpeza final nos prepara para sermos usados plenamente em seus propósitos. E essas afirmações aqui, ó. Eu sou um vaso de honra para Deus. Estou preparado para suas obras. Minha purificação glorifica o Senhor. Aleluia. Porque essa purificação passa pelo Senhor estar em nós. E a oração aqui, eu declaro que o fim da batalha será marcado por celebração, vitória e testemunhos, pois o Senhor transforma lágrimas em alegria e guerra em paz permanente. Declaramos unidos que a vitória já é nossa em Cristo Jesus e que vivemos para contar os grandes feitos do Senhor, exaltando seu nome para sempre. Amém, amém, aleluia. Glória a Deus. O que acontece de fato é que a
esse tempo de 21 dias está realmente findando. E nós seremos gloriosamente abençoados. Amém. Alcançaremos? Amém. Mas esse tempo, ele não foi para que tudo acontecesse em si. Não, não são 21 dias reparadores de toda uma história. Esses primeiros 21 dias é para mostrar o pé das coisas. É para mostrar o que é que está faltando, o que é que tem que ser posicionado, o que é que temos que deixar Deus incluir em nossas vidas. E você sabe, Deus nos mostrou que temos que ter uma comunhão de oração diferenciada nesse próximo ano. E digo mais, tudo que Ele quer operar, então vai ser liberado nesse tempo de oração de um ano. Então não é no tocante à igreja, no tocante à célula, no tocante à vida espiritual. Então, tudo que Deus quer abençoar você pessoalmente, Ele vai derramar nesse período. Tudo que Deus quer abençoar o seu ministério nesse momento, Ele vai mostrar neste período. Tudo que Deus quer abençoar a nossa igreja, Ele vai mostrar neste período. Quantas pessoas virão por conta dessa esterilidade que foi quebrada? Deus vai dá-las, trazer elas para nós neste período. Aleluia. Então, nós louvamos ao Senhor. Por quê? Porque chegamos ao fim desta batalha, mas já com prelúdio e com os indícios da próxima batalha. Porque as batalhas nunca acabam, mas o glorioso é que as batalhas não é nossa, ela é do Senhor. E uma batalha muito profunda, muito grande, nós temos que lançar a nossa fé sempre para estar envolvidaço nela, intrinsecamente envolvido nela, é a batalha da oração. A oração é um negócio que transcende o espiritual, sabe? A oração é um negócio que aflora de uma forma assim indizível. Billy Graham, se você não sabe quem é Billy Graham, meu Deus, você precisa saber. Billy Graham, dono de uma frase icônica e profundíssima, que não está na Bíblia, mas se estivesse lá, não tinha tido nenhuma dificuldade. Quanto mais oração, mais poder. Quanto menos oração, menos poder. E você vai encontrar pessoas falando, porque não é ativismo de oração, não é. E você olha assim e vê alguém crescendo, né? Você vai olhar, ele ora muito. Ele ora muito. Eu estava vendo, né? Um pastor falando, né? Sobre a questão de que você realmente não vai agradar a Deus porque você ora. E isso é verdade. É muita verdade. Mas eles estavam declarando aleluias ao Senhor, porque o ministério deles estava comemorando 20 anos. Olha só, 20 anos em que todos os dias de segunda a sexta, todos os dias de segunda a sexta, eles oram das 6 da manhã até as 8. Hoje, eles têm lá um grupo de 700 pessoas fazendo essa oração. Pessoas saem, vai participar dessa oração e de lá pega o rumo para o trabalho. Então, a porta da igreja está aberta. Mas nem sempre foram 500, 700 pessoas. Mas nunca foi menos do que 60 pessoas. E isso inclui, né, uma igreja grande que tem muitos pastores. Todos os pastores estão lá. A menos quando estão viajando ou quando estão, talvez, acometidos de doença. O que é bem raro. Então, imagina, olha o tamanho, o nível. Não é na oração, é verdade. Mas os irmãos estão orando 20 anos. 20 anos. Todas as manhãs, 2 horas.
Isso é uma das orações, eles oram mais. Então, não estou falando do pastor. É irmãos da igreja, irmãos da igreja, irmãos da igreja. Isso me deixa assim tão cheio de sentimentos, sabe? Porque eu falo, meu Deus, por que a gente não faz? Como é que a gente faz? Por que meios a gente faz? É claro que nem todo mundo é igual. Você, para ter essa visão dessa igreja que eu estou falando, desse pessoal que eu estou falando, você tem que ter primeiro obreiros que recebem salário da igreja. E ali tem funcionários que trabalham na igreja que também estão lá por conta da oração e são obrigados a estar. Faz parte já do seu horário de trabalho. E muitos irmãos, mas os irmãos estão exatamente porque as portas estão abertas, porque tem um funcionário que trabalha. E aí você fala, nós não temos nada disso. Amém. E a cobrança deles não é a nossa. Tá tudo bem, tá tudo em paz. Mas o que nós podemos fazer? A questão não é se nós podemos fazer o que eles fazem. A questão é o que nós podemos fazer. Porque você talvez não tenha condições de estar todos os dias no prédio da igreja com ele aberto para que haja oração. Mas dizer que não pode orar todo dia. Ah, pastor, mas eu oro. Mas ora como? Ora quanto? Ora em que ênfase? Precisamos ver tudo isso. Isso tem sido uma preocupação do Senhor, do Espírito Santo. Eu quero ser repetitivo porque quando Deus fala, Deus fala. Deus fala, Deus fala. E se Deus fala, Ele está queimando no seu coração. Você está constrangido. Seu histórico de vida de oração não é uma coisa palpável e plausível dos últimos anos. E Deus está falando isso com você. E Deus não está falando a partir de que você não ora, que você não abra a sua boca. Deus está falando a partir do que você faz. Como se Ele estivesse falando. É pouco. Não vai construir nada. Não vai atingir nada. Não vai proporcionar nada. Estamos combatendo a esterilidade na questão dos visitantes, nas questões das pessoas virem visitar nossa igreja, nossa célula, mas há também esterilidade na oração de muitos irmãos, orações estéreis. E não é uma oração que Deus não ouve, é uma oração que não é feita. Que não é feita. É inadmissível você liderar uma célula e não orar todo dia, mas isso acontece. O duro é que essas pessoas, e aqui eu não estou falando dos membros da igreja Rio de Deus, não. Estou falando do geral, que eu conheço e conheço muitas coisas. As pessoas que não oram e não têm, são as que têm todos os defeitos da igreja. Na palma da mão. Para dizer porque é que não vai, que não flui. Porém, ela mesma, nos pés do Senhor, não existe. Mas ela não enxerga. Só enxerga os outros. Parece repetitivo, parece até um monólogo, mas tem que ser. Porque isso está passível de uma correção a fim de que vivamos aquilo que Deus nos chamou para viver. Amém? Tenho aqui, separei esse pedacinho aqui. Isso aqui é um capítulo de um livro chamado Intercessor Cristão. Você não vai achar ele para comprar, não, por enquanto. E ele está sendo escrito ainda. Mas esse capítulo que não está pronto, ele está mais ou menos aqui. Essa introduçãozinha é muito bacana, eu quero ler contigo. Capítulo 8. Construindo uma vida de oração sustentável. Perseverar em oração, velando nela com ações de graça. Colossenses, capítulo 4, verso 2. Introdução. O desafio da oração, o desafio da consistência espiritual.
A diferença entre um momento de inspiração espiritual e uma vida transformada pela intercessão reside em uma palavra: sustentabilidade. Milhares de crentes já experimentaram períodos intensos de oração, jejuns poderosos e temporadas de intimidade profunda com Deus. No entanto, poucos conseguem transformar esta experiência em um estilo de vida consistente e duradouro. Em outras palavras, muitos de nós já fluímos poderosamente em campanhas, porém, quando as campanhas acabaram, o fluir também acabou. Não foi possível transformar o impacto espiritual daquela dada campanha em uma consistência duradoura na presença de Deus. Vamos continuar. Este capítulo aborda o desafio mais crítico enfrentado por intercessores em todas as épocas, como construir e manter uma vida de oração que perdure através das estações da vida, das pressões de cotidiano e das inevitáveis flutuações emocionais e circunstanciais. Não se trata apenas de ter disciplina pessoal, mas de desenvolver sistemas, estruturas e mentalidade que tornem a oração tão natural e necessária quanto respirar. Aleluia. Isso aponta para aqueles irmãos que eu disse lá que 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 estavam comemorando isso já faz um tempo, 20 anos que eles oram todos os dias por volta de 2 horas na igreja, só ali ainda haviam muitos outros momentos de oração. E esse é só 20 anos de uma consistência de oração, um negócio muito sustentável, muito abençoado. Não é à toa que quando eles começaram, eles tinham uma igreja e hoje tem mais de 1.000. Multiplica, né? A sustentabilidade na vida de oração não é um acidente, é o resultado de escolhas intencionais, estruturas bem planejadas e uma compreensão madura de como funciona a natureza humana e seu relacionamento com Deus. É sobre construir ritmos que honrem tanto nossa humanidade quanto a vocação espiritual. E aí, depois dessa introdução, existe aqui muitos insights que realmente você escrever um livro sobre intercessão, você não precisa ficar contando histórias, tem que dar insights para as pessoas elas poderem abordar para a vida delas, né? Então esse capítulo é cheio de insights e ele é um capítulo que vai vir para a nossa vida com mais ênfase, porque realmente nós precisamos disso. Fundamentos bíblicos da vida de oração sustentável. Modelos escriturísticos de consistência espiritual. Então aqui nós temos um exemplo, Daniel, o modelo da disciplina inquebrável. Daniel punha-se de joelho 3 vezes ao dia e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Em 2010 eu fiz um modelo de oração para minha vida igualzinho de Daniel. Imagina se eu tivesse nele até hoje. A conversa aqui era outra. Então eu não estou falando de você, eu estou falando de nós. Mas Deus não está falando com você, Deus está falando conosco. Não é só comigo, é com você também. Não é só com você, é comigo também. Estamos no mesmo barco e vamos dar a volta por cima e avançar poderosamente. Igreja Rio de Deus vai ser conhecida como uma igreja que ora e que tem dons. Características do modelo de Daniel. Horários fixos, né? 3 momentos do dia, já tinha os horários. Postura corporal consistente, no caso dele, ajoelhado, e ele estava voltado para Jerusalém. Elementos múltiplos dele era a oração, gratidão, adoração. Persistência dele em crise, né? Ele orava mesmo diante de ameaça de morte e voltado para Jerusalém, eu já disse. Aí nós temos aqui o modelo de Jesus.
Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Característica do modelo Jesus: flexibilidade contextual, adaptava horários às demandas ministeriais. Porém, o Senhor orava todos os dias de madrugada. Ele acordava muito cedo para orar. Ele acordava primeiro que todo mundo e ele estava sempre orando. Isolamento intencional. Buscava lugares de silêncio e solidão, que é de solitude, tá? Não é de solidão, de tristeza. Integração com o propósito. Oração conectada diretamente ao ministério. Intensidade variável. Noites inteiras em momentos críticos. Que era aqui, isso aqui, quando ele escolheu os seus discípulos, ele tirou a noite inteira de oração. Comunhão filial. Relacionamentos, não apenas disciplina. São insights, né? Você pode tomar nota disso aqui. E o modelo de Paulo, o modelo da oração integrada à vida, orai sem cessar, que é algo que ele ensina, ele fazia. Características de Paulo: oração contínua, estado de espírito, não apenas atividade formal. Aqui no caso de Paulo, diferente de Daniel e Jesus, já tinha a oração em línguas. Então ele vai colocar muito essa ênfase da oração em línguas no orai o tempo todo, orai sem cessar. Intercessões específicas, orações detalhadas por pessoas e situações concretas, gratidão, constante ação de graças como fundamento da oração, períodos práticos, orações por necessidades ministeriais reais, que é as orações que ele escreve para o pessoal, e ensino sistemático, transmitiu princípios. E daí afora, o capítulo é muito abençoado, está em construção ainda, como eu te disse, sabe? Então, muitos insights, muitas coisas para a gente estar envolvendo, e Deus vai ser poderoso nas nossas vidas. Amém? Então, estamos já no pé de encerrar a nossa campanha, mas já com esse direcionamento de oração de 1 ano, que eu creio que o Senhor vai trazer para nós riquezas indizíveis para a glória dele. Amém? Vamos então estar orando, mas até agradecendo do que já combatendo qualquer coisa. Eu creio que o inimigo caiu por terra, que o Senhor estará conosco, que teremos uma vigília poderosa, gloriosa amanhã, encerrando o nosso jejum, e o Senhor vai inundar nossas vidas com a sua grande bênção. Amém? Em nome de Jesus. Pai Santo, Pai Glorioso, nós declaramos no nome de Jesus que o Senhor, que é Deus poderoso e santo, está conosco e está conosco em todo tempo, e está conosco para a tua glória e honra, e está conosco para a verdade poderosa do céu. Esse jejum, Senhor, que se encerrará neste próximo dia, que nós vamos, no nome de Jesus, está tomando posse de muitas bênçãos e está liberando caminho para tantas outras bênçãos. A mão do Senhor estará conosco, a mão do Senhor estará em nós, a mão do Senhor estará por nós, a mão do Senhor será sobre as nossas vidas. E no nome de Jesus, nós viveremos gloriosamente para a tua glória. Nós viveremos gloriosamente para a tua glória. E nós te pedimos que o Senhor derrame sobre cada um de nós, derrame sobre as nossas vidas este novo tempo, este tempo de orar, este tempo de conquistar, este tempo de receber os dons, esse tempo de ser iluminado, esse tempo de ser tocado, esse tempo de ser mudado, esse tempo de ser alinhado. Caia sobre nossas vidas para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Te louvamos, te bendizemos, te agradecemos o nome, em nome de Jesus, ó Pai. Vem sobre nossas vidas, vem sobre os nossos corações, vem sobre as nossas histórias, para a glória do seu nome, para louvor da sua glória, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia.
Oh, louvado seja Deus. Louvado seja o seu nome, Senhor. Santo, Senhor dos exércitos. Em nome de Jesus, te louvo por cada irmão, por cada irmã que permaneceu, que partilhou, que esteve envolvido todo esse tempo conosco. E que muitas outras pessoas possam acessar essas orações e serem tocadas, serem abençoadas e serem mudadas. Que haja entre nós a unção, a vida, a plenitude, e que se derrame sobre nós o Espírito Santo para nos levar a crer na cura, a crer nos milagres, a crer na vida do Senhor sobre as pessoas. Te pedimos, ó Pai, que haja entre nós os dons do Espírito Santo, para que possamos fluir poderosamente. E que neste próximo dia nós venhamos estar concretizando a melhor campanha que já fizemos até aqui, mas que as próximas ainda sejam melhores. Que a partir do dia 6 de outubro comece o tempo de maior vitória de toda a nossa história. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, querido irmão. Nós ainda vamos estar orando amanhã, o último dia da oração de guerra, e ser muito abençoado para a glória de Deus. Fica na paz e até amanhã.